Olá, meus amigos, dando sequência, aqui é o Planejamento 365. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a súmula 60 do TST. Ela vai falar da integração do adicional noturno e a prorrogação da jornada noturna, que é um tema extremamente importante. Pode ser que eu esteja trabalhando 10 da manhã, 11 da manhã e recebendo ainda o adicional noturno, o que pela CLT não seria possível, mas pela súmula 60 do TST já que ela vai falar de prorrogação dessa jornada noturna. Nós vamos passar agora para a redação da súmula 60 e depois para a análise da mesma. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, o inciso primeiro da súmula 60, o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. O que significa dizer que ele integra o salário? Significa que ele tem natureza salarial. Ou seja, teremos aqueles reflexos trabalhistas. Então, o valor do adicional noturno, ele vai ser levado em consideração quando eu for pagar o 13º, as férias, quando eu for depositar o FGTS, quando eu for pagar o INSS, todas as verbas trabalhistas, porque adicional tem natureza salarial. Perfeito? Vejam que o dispositivo, a súmula 60, fala em integração. Eu vou aproveitar aqui para trazer a diferença entre integração e incorporação. Ali está falando, volto nela, ali está falando que integra o salário, mas veja que não se incorpora. Qual que é a grande diferença? Quando eu falo que integra o salário, é porque gera esses reflexos em outras parcelas salariais. Quando a gente fala em incorporação, o que não é o caso aqui, mas quando a gente fala de incorporação, nós estamos falando de direito adquirido. Se eu tenho algo que se incorpora ao meu salário, ele não pode ser retirado. Viraria direito adquirido. Por que não é o caso aqui, meus amigos? Porque eu estou falando de um adicional. Adicional não vira direito adquirido. Ninguém tem direito adquirido a continuar recebendo determinado adicional. Adicional noturno eu posso perder? Claro que eu posso. Adicional de horas extras, adicional de transferência, adicional de insalubridade, de periculosidade. Todos os adicionais eu posso perder de um dia para o outro. Basta que eu não esteja mais submetido àquela situação, àquela condição que gerava o adicional. Então eu trabalho à noite, ok, estou recebendo o adicional noturno. Se eu passo para o dia, perdi o adicional noturno. Eu posso perder? Claro que eu posso. Não era direito adquirido. Eu não vou poder falar em redução salarial, nada disso. Inclusive, a gente tem até a súmula 265 do TST que trata especificamente dessa perda do adicional. Adicional de insalubridade, eu posso perder? Claro, basta não estar mais submetido àquele agente insalubre. Adicional de transferência, perco? Claro, basta eu voltar aqui para o meu domicílio. Eu estava recebendo porque a transferência era provisória, voltei para o meu domicílio, não recebo mais, e por aí vai. Então, muito cuidado para você não confundir integração com incorporação. Ele vai se integrar, sim, ao salário, porque o valor vai ser utilizado para cálculo de outras verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias. Agora, ele não se incorpora porque não há direito adquirido. Ok? Olha o inciso 2º aqui da nossa súmula. Esse daqui que é o principal para a gente, meus amigos. Cumprida, vamos até mudar de cor aqui. Cumprida, peraí, ficou muito escuro. Vamos melhorar aqui. Cumprida a jornada. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. Interpretação do artigo 73, parágrafo 5º da CLT. Então, o que houve aqui, meus amigos? Houve a prorrogação da jornada noturna. A jornada noturna, ela foi prorrogada.
Qual é a jornada noturna? Vamos lembrar aqui, à luz do artigo 73 da CLT, 22 às 5 horas. Essa daqui é a jornada noturna para o nosso empregado urbano. Então, se você é um empregado urbano regido pela CLT, a sua jornada noturna vai ser considerada de 22 às 5 horas. Esse é o período noturno, este é o período que gera o pagamento de adicional noturno de pelo menos 20%. Vocês estão lembrando e percebendo um detalhe aqui importante. De 22 às 5, eu tenho uma jornada noturna completa. Qual que é a jornada descrita na Constituição Federal? 8 horas. Mas de 22 às 5 não tem 8 horas, tem 7 horas. E aí? São 7 horas de relógio, mas são 8 horas noturnas. Como que é essa mágica aqui, Bruno? Como é que eu consigo encaixar 8 horas noturnas em 7 horas de relógio? Porque de 22 às 5 eu tenho 7 horas de relógio, ou seja, 7 horas de 60 minutos. Só que eu tenho 8 horas de 52 minutos e 30 segundos. De 22 às 5 eu tenho 7 horas de 60 minutos. Ou 8 horas de 52 minutos e 30 segundos. A lei diz que à noite, a lei aqui diz que à noite a jornada ela é reduzida, a hora ela é reduzida. A hora à noite não tem, para esses trabalhadores, 60 minutos. Tem 52 minutos e 30 segundos. Por que o nome é hora ficta reduzida? Porque é uma ficção. É uma ficção jurídica. O legislador disse, na hora de você computar aqui a jornada noturna, coloque uma hora como 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos já é uma hora. Então, 60 minutos teria o quê? Mais de uma hora e alguns minutos ali noturnos. Perfeito? E aí, vejam. O Bruno cumpriu a jornada dele. Chegou às 5 horas, pensou, agora vou embora. Só que o empregado, o funcionário, o colega de trabalho que iria substituí-lo está atrasado. Não veio, não chegou ainda. E aí o Bruno começa a prestar horas extras, começa a fazer horas extras. Então, ele, em vez de sair às 5 horas, está trabalhando às 6, às 7, 7 horas já tá sol, 8 horas já tá sol de dia, mas pela súmula ele continua recebendo adicional noturno. Então, 8 da manhã pode ser que ele esteja recebendo adicional noturno, sim. 9, 10, 11 da manhã pode ser que ele esteja recebendo adicional noturno, sim. No nosso exemplo aqui, como ele começou a prestar horas extras, ele inclusive vai receber os dois adicionais. Ele vai receber horas extras noturnas. Apesar de estar ali 10 da manhã, ele está recebendo hora noturna, porque houve a prorrogação da jornada, então é devido também o adicional noturno quanto às horas prorrogadas. Esse é um ponto importante aqui da nossa súmula. Então veja, coloquei para vocês aqui, em resumo, integração do adicional noturno, os nossos reflexos. Prorrogação da jornada noturna e pagamento do adicional. O adicional de pelo menos 20% continua sendo devido normalmente enquanto o empregado estiver trabalhando. Se ele continuou trabalhando até 11 da manhã, ele está recebendo este adicional noturno, ok? E olha um detalhe importante aqui, meus amigos, sobre aquela redução, a hora ficta reduzida lá de 52 minutos e 30 segundos. Olha um ponto importante aqui, Nós temos que levar em consideração essa hora ficta reduzida para o cômputo e definição do intervalo mínimo. Eu tenho que computar, eu tenho que considerar a hora ficta para a definição do intervalo mínimo. Isso daqui por quê, meus amigos? Vamos lá. No artigo 71 da CLT, você sabe que quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo.
Quem trabalha de 4 a 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo e quem trabalha mais de 6 horas tem direito a pelo menos 1 hora de intervalo. É assim que funcionam os intervalos intra-jornada no artigo 71 da CLT. Até 4 horas não precisa de intervalo, de 4 a 6, 15 minutos de intervalo, mais de 6 horas, 1 hora de intervalo. Digamos que você esteja trabalhando à noite. Aí o seu empregador vem e fala, não, como você está trabalhando ali 4 horas, só você está trabalhando de 10 às 2 da manhã. Então, ó, você está trabalhando de 10 às 2 da manhã, são 4 horas, então você não tem direito a intervalo. Nada disso. De 10 às 2 da manhã tem 4 horas de relógio, mas tem mais de 4 horas reduzidas. Então você tem que considerar que são mais de 4 horas noturnas. Se são mais de 4 horas noturnas, intervalo de pelo menos 15 minutos. Vamos pensar que ele tenha feito o cálculo de 6 horas. Não, ó, você não está trabalhando mais do que 6 horas, você só tem direito a 15 minutos de intervalo. Você vai falar, não, são 6 horas aqui de relógio que dão mais do que 6 horas noturnas. Então, se eu estou trabalhando mais de 6 horas noturnas, eu tenho direito a pelo menos 1 hora de intervalo e não a 15 minutos. É por isso que a gente tem que levar em consideração essa redução da jornada, dessa hora noturna, temos que levar em consideração essa hora ficta reduzida para saber qual que seria o intervalo, se não tem direito, se tem direito a 15 minutos ou se tem direito a 1 hora. E um detalhe aqui, ó, o intervalo ele é concedido sem redução. Ou seja, intervalo é intervalo de 60 minutos. Se você tiver no mínimo 1 hora de intervalo, tem que ser um intervalo de 60 minutos. Na hora que o empregado trabalha, você reduz para protegê-lo. Na hora do descanso, você não reduz. Então, na hora que ele estiver trabalhando, vai ser hora de 52 minutos e 30 segundos. Na hora de descansar 1 hora, são 60 minutos, hora do relógio. Tá bom, meus amigos? Depois eu volto com mais um vídeo aqui do nosso Planejamento 365. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço.